Olá, você está no Canal Rural, no programa Entre Gerações, e é um prazer ter você aqui com a gente. Um espaço criado para conectar diferentes olhares do agro, de quem já construiu essa história e quem está chegando também para transformá-la. E o agro começa muito antes da prateleira, hein? Mas é no varejo que ele ganha rosto, valor, significado para o consumidor. Ele observa, compara, busca qualidade e confiança. Cada embalagem, cada informação, cada detalhe influencia a percepção e tem exemplo disso na prática, viu? A Semana Nacional da Carne Suína, uma campanha que conecta o consumidor ao produto direto no ponto de venda. E quem me ajuda a conduzir esse programa, como sempre, José Luiz Tejon, um mestre especialista de marketing no agronegócio brasileiro, Marcelo Lopes, que é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a ABCS, e que comanda aí várias estratégias e campanhas, que conectam o agro com o consumidor de forma cada vez mais estratégica. E para deixar esse bate-papo ainda mais rico, a gente tem duas convidadas especialíssimas, começando pela Patrícia Mendes, que tem mais de 30 anos de experiência no varejo alimentar e uma leitura também super estratégica sobre comportamento de consumo. E também a Marina Murad, que está aqui hoje representando a geração Z e representa também quem está do outro lado, consumindo, escolhendo e se conectando com os produtos. Muito obrigada a todo mundo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. E eu quero começar agora já com a Patrícia. Ao longo de toda a sua trajetória no varejo, eu acredito que você acompanhou aí diferentes movimentos de consumo, O que faz um produto, Patrícia, que é do agro, realmente se destacar no ponto de venda e gerar aquela conexão real com o consumidor? Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Quando a gente fala do agro e do varejo, parecem dois mundos tão distantes, mas eles se complementam. O produto, para se destacar, quando ele está ali naquela gôndola, ele precisa conversar com o cliente. Então, por isso é super importante como a gente consegue educar o cliente para que ele possa, de fato, fazer uma escolha. E aí, quando o cliente começa a entender sobre aquele produto, ele efetivamente começa a escolher aquele produto. Marina, e hoje você fala com mais de 100 mil seguidores, um super público que é principalmente da geração Z, que tem aí diferentes perfis de consumo, desde quem vai até o mercado, até quem compra online. Como que você enxerga o agro presente nesse dia a dia, no seu dia a dia e também dessa geração Z? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar participando. E o agro ele está muito presente no dia a dia da minha geração, mas eu vejo que muitas vezes ele não está de forma visível, As pessoas consomem, mas está de forma invisível na vida delas. Então, eu vim do interior, eu vim de Ponte Nova, eu tenho familiares que são produtores também, então eu tenho esse contato mais de perto, mas quando a gente transiciona isso para a cidade grande, para a realidade da geração G de um modo geral, a gente vê que existem ali os produtos na prateleira, as pessoas consomem, mas elas não sabem de onde veio, o que está por trás daquilo ali. Então, eu vejo muito isso, apesar de estar muito presente, está muitas vezes de forma invisível. Eu quero, inclusive, trazer o Tejon para essa nossa discussão, que é especialista em marketing do agronegócio. Tejon, como que você acha que a gente consegue atingir essa geração Z, assim, você com a experiência que tem? Bom, eu tenho uma experiência muito interessante a nível internacional, 11 anos no MBA na França, com jovens do mundo inteiro. E o que eu posso afirmar é, essa geração ela é uma geração bio-oriented, orientada para essas coisas, da natureza, da saúde, o que é healthful. Então, está instalado nessa geração esta vontade, E como a Marina muito bem coloca, esta vontade está lá e ela precisa ser alimentada com informação e educação. E também, no ponto de venda, Patrícia, eu me lembro de uma afirmação do Márcio Milan, dirigente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, em que ele diz: além de pontos de venda, eu gostaria que os supermercados se transformassem em pontos de educação. Então, é a tendência óbvia, natural. Estamos muito bem nesse rumo, viu, Ju? E Marcelo, hoje a gente tem ali numa propriedade, às vezes, o pai
o filho, já o filho do filho, como que a gente consegue conectar todas essas gerações sem muito conflito, né? Será que a gente sempre precisa ter uma pessoa da geração Z no marketing para entender realmente esse público? Nós somos, assim, os maiores produtores em vários produtos, várias cadeias do mundo, nós exportamos para o mundo inteiro, mas a gente não consegue fazer essa conexão. Qual é o grande problema do agronegócio? Nós não conseguimos conversar com os nossos clientes, né? E é importantíssimo você fazer essa conexão, assim como disse a Patrícia, você precisa conversar com o seu cliente para você saber a origem do seu produto, não é verdade? Então, essa visão, interpretar aquilo que o cliente está entendendo sobre o agronegócio, ele é fundamental. E vocês, meninas, como consumidoras, né? Vocês acham que esse tipo de campanha, por exemplo, que a ABCS faz direto no ponto de venda, falando um pouquinho da origem da carne suína, ou falando sobre algum corte específico, como é legal preparar alguma receita, esse tipo de campanha consegue impactar vocês? E vocês realmente, não, eu vou comprar. Vocês acham que... Começando com a Patrícia aqui. Sem dúvida, é extremamente importante, porque o consumidor ele se conecta com aquilo que ele entende. Então, para ele é fundamental saber de onde veio o produto, qual é a origem daquilo, quais são os cuidados que foram tomados na hora de fazer aquela produção. Então, é fundamental isso para que isso passe a ser uma escolha do cliente e ele começa a consumir e acaba virando um hábito. Quando a gente faz uma campanha muito bem feita, aquela campanha consegue organizar a jornada do cliente dentro da loja. Então, por isso, tão importante que a gente siga com esse ensinamento, como o Tejão e Marcelo já trouxeram, como ensinar o consumidor a origem dos produtos, como ele pode consumir e preparar aquele produto. Marina, você é estudante de medicina e o professor Dr. Ray Goldberg, criador do conceito de agribusiness, infelizmente falecido em janeiro deste ano, numa conversa que eu tive com ele há 4 anos atrás, ele falou, eu não chamo mais isto de agribusiness, eu chamo de um health system, um sistema de saúde como um todo, não é? E independente agora de gerações, né, desde a baby boomer até a Z, a alfa, a beta, que são as crianças que nascem neste ano, você, neste conceito do teu trabalho, a integração de saúde com o alimento, você sente isso forte na tua missão? Sinto muito forte. Hoje a geração tem buscado cada vez mais saúde, um estilo de vida mais saudável, o que impacta diretamente também na escolha do que a geração vai comprar, do que vai consumir. Eles têm buscado cada vez mais informação, então, informação nutricional sobre aquele alimento, para poder decidir o que vai fazer melhor para a saúde. E eu até quero dar um gancho nisso que o Tejão falou, né, que ele trouxe aí o Ray Goldberg. A gente sabe que o Brasil ele tem grande volume na produção de commodities, né? Mas como usar essa pujança e mostrar para o consumidor e para o mundo o que está por trás da porteira e os desafios fora dela. Tejão, inclusive uma vez que a gente conversou, né, você mencionou uma frase que o Ray Goldberg trouxe, que é o conceito do agronegócio. E a gente trouxe aqui no telão algumas palavras, né? Comunicação, agro, famílias agrícolas, amor, saúde, alimento, tem várias palavras. E eu queria entender como que a gente pode levar isso em consideração, né, nas estratégias de comunicação. Bom, aliás, está aqui neste nosso livro, Agricultura Familiar, o Marketing Ético, feito a pedido da FEAL, que é a Fundação Escola Luiz de Queiroz, e eu estava com jovens lá na França, jovens de todos os continentes. Eu falei, busquem na internet e nas redes qual é a palavra que tem mais registros. Aí vem a palavra love, amor. Interessante. Vamos procurar uma segunda. Procurar no programa food, alimento. Então, fica evidente que quando você fala de famílias agrícolas, é onde o amor e o alimento se unem para sempre, não é? Patrícia, diante dessa dificuldade de comunicação do agro com o seu consumidor final, a ABCS fez uma campanha gigantesca com o varejo nacional. Nós criamos uma marca, que é uma marca institucional, que ela representa a categoria. Uma forma de educar os seus colaboradores, os açougueiros, mostrando a realidade do agronegócio. Você, como dirigente de um grande varejo, qual a sua percepção
desse evento que nós fizemos com vocês? Bom, eu achei ele extremamente assertivo, porque ele pega dois públicos, o consumidor final e o atendente, varejista, que está lá vendendo e se comunicando com o consumidor. E como a Marina trouxe, essa geração é uma geração que tem muita informação, mas ela precisa de uma orientação ali. Então, quando o meu açougueiro, o meu padeiro, o meu feirante consegue se comunicar com esse cliente, explicar a origem, formas de consumo, todo mundo ganha, a cadeia como um todo ganha. E aí deixa de ser um produto que está lá para ser comprado e passa a ser um hábito de consumo. Marina, pensando na geração Z, o que você acha que esse público precisa hoje? O que ele quer ver quando a gente fala em agro, assim? Então, a geração Z, ela se conecta com pessoas e não com coisas. Então, eu vejo muito essa necessidade de dar uma cara para os produtos. Então, quando você pega ali uma rede social que a pessoa está representando o produto por trás, isso gera muito mais conexão, identificação e muito mais venda do que simplesmente uma campanha de um produto. Nosso papo está muito legal e aqui no Entre Gerações a ideia é realmente essa, ampliar o diálogo entre o agronegócio, o varejo e o consumidor. É mostrar de onde vem esse produto que está ali na prateleira. E no próximo bloco a gente vai continuar aqui com os nossos convidados e trazer um case da ABCS que conecta produção, varejo e consumidor. A gente volta já já. Estamos de volta no programa Entre Gerações e hoje trouxemos o tema varejo. Comunicar o agro é mais do que informar, é conectar e construir confiança. É fazer com que a sociedade não apenas consuma, mas reconheça, valorize e se sinta parte dessa cadeia. Vamos acompanhar um vídeo aqui rapidinho? Produzir vai muito além de garantir uma carne de qualidade. Envolve tecnologia, rastreabilidade e eficiência em todas as etapas da cadeia produtiva. Da indústria ao varejo, cada processo agrega valor e dá mais confiança ao consumidor. Assim como a sustentabilidade, a indústria também tem se preocupado com o bem-estar animal, a adoção de novas tecnologias. No fim da cadeia produtiva, é no varejo que tudo se conecta. É ali que a carne suína encontra o consumidor e ganha significado. Mais do que um ponto de venda, o varejo influencia a percepção, o posicionamento e a valorização dos produtos. E no programa de hoje, eu e os meus parceiros aqui, Marcelo Lopes, da ABCS, José Luiz Tejão, a gente recebe hoje aqui a Patrícia Mendes, que tem muita experiência no varejo alimentar, e a Marina Murad, que é da geração Z, e vai falar um pouquinho desse público para a gente hoje. E para começar esse bloco, o Tejão já tem uma dúvida, né, para a Patrícia. Pois é, Patrícia, agora uma conversa um pouco de profissionais de marketing, né, entre nós dois. O Brasil, ao contrário de países desenvolvidos, já ricos, os mercados lá já são muito estabelecidos. E você tem muito lá uma disputa de marketing por share, por participação de mercado. Aqui no Brasil, o potencial é muito maior do que o mercado real. Então, inclusive, eu quero parabenizar muito aqui a ABCS, porque esse trabalho que a ABCS está fazendo cria demanda para todas as marcas. Está criando demanda, criando mercados. Então, com a sua experiência de consumo, do A do abacate ao Z do zebu, temos condição de aumentar o tamanho do mercado aqui no Brasil? Tejão, eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que o exemplo da ABCS, do que foi feito, do trabalho que foi feito de desenvolvimento da carne suína, pode ser aplicado a qualquer outra categoria, a qualquer outro item da cadeia produtiva. Então, a gente conseguiu aumentar o consumo per capita. Então, isso é fundamental. Mas como é que isso foi construído? Levando muita informação para o consumidor final. Então, hoje ele é ávido por informação e ele precisa saber a origem daquele produto, quem produziu aquilo, como foi produzido e dicas de consumo. Então, acho que isso complementa uma comunicação muito assertiva com o consumidor. E a gente falou nesse segundo bloco, né, Marcelo, que a gente ia falar de um case da ABCS.
o @maiscarnesuína, que tem ali um conteúdo sobre preparo, sobre rotina, uma informação mais próxima do dia a dia, né? Conta um pouquinho mais sobre esse projeto pra gente. O primeiro ponto seria chegar ao varejo e, através do varejo, a gente conseguir falar com aquele consumidor e mostrar para ele que existe uma carne suína de qualidade. O que nós fizemos? Nós chegamos no varejo, apresentamos o produto de qualidade, fizemos os cortes adequados à família brasileira, que hoje você tem as famílias em menor número. Não são mais aqueles cortes tradicionais, são cortes menores. E mais importante do que isso, era você fazer a educação dos colaboradores, onde a gente pudesse não só mostrar todas essas qualidades, mas levá-los também a uma granja, levá-los a uma fábrica de ração. Muitos deles que trabalhavam ali há vários anos nunca tinham contato. E aí, aquele problema, olha, se eu pegar na carne suína, será que ela tem certicose? Será que ela tem esse problema? Eu posso comer carne crua ou não? Então, além disso, nós trouxemos vários chefes de cozinhas também, para que pudesse mostrar a versatilidade. Hoje, se você vai na televisão, diversos pratos suínos são campeões aí, nesses campeonatos de gastronomia. Na verdade, é uma carne extremamente versátil e com muita qualidade. Eu quero dar um gancho do que você está falando, Marcelo, e entender com as meninas aqui se é importante essa questão da praticidade para a geração Z. Né? Então, às vezes, vira ali já uma embalagem cortada com uma carne suína ou carne bovina em cubos, essa questão para quem mora sozinho, essa questão da praticidade, de informar a forma como a gente pode fazer esse produto, se é importante para a geração Z, começando aqui com a Marina. Com certeza, é muito importante, até porque a vida, né, da faculdade, de uma rotina mais corrida, a gente muitas vezes vai pelo que é mais prático. Então, trazendo essa questão de já ser cortado, de só pegar e assar, com certeza isso influencia muito na decisão na hora de comprar. Então, quando a gente lançou em determinado momento a campanha da carne suína com o air fryer, eu acho que deu uma conexão completa. Porque imagina, quem não tem um air fryer, né? Todo mundo quer, quem não tem quer ter um air fryer. E a gente entendeu, a BCS entendeu que fazia total sentido a gente comunicar isso. Então, uma praticidade, uma facilidade, que você chegar em casa, pegar uma carne que já vem cortada, que o açougueiro pode cortar na loja, e você prepara ela direto na air fryer. Mas a gente não sabia como fazer isso. Foi através de informação e de conhecimento que a gente conseguiu esse desenvolvimento. Tejão, você acha que a gente consegue se comunicar bem com esses jovens de hoje ou falta muito para a gente chegar lá? Tenho aqui uma sugestão. Filhas e filhos de suinocultores deveriam, em cada cidade do Brasil, procurar o dono do supermercado daquela cidade e propor fazer lá o que a BCS está fazendo com as grandes redes. Porque se o jovem, filho dos suinocultores, sair, e eu vejo esse problema, cidades agrícolas, tá certo? Onde não vejo o elo dos agricultores com o supermercado. E aquele supermercado lá, Patrícia, não é o da grande rede, supermercados médios e pequenos, locais, com donos ali. Então fica aqui a questão, por que filhas e filhos, papais e mamães, vocês não pedem aos seus filhos que, além do conhecimento zootécnico, genético, etc., digital do mundo agrícola moderno, com que esses jovens não vão conversar com os donos dos supermercados e fazer em todas as cidades o modelo de estar lá presente, preparando uma carne, mostrando para as pessoas, e se forem filhos de produtores, com certeza a credibilidade aumenta mais ainda. Aliás, fica aqui uma sugestão, promotores em ponto de venda, filhas e filhos de produtores rurais. Eu acho que seria perfeito, façam. Tá aí uma dica, né, Tejão? Mas será que isso também não poderia ser ensinado nas escolas? Né? Inclusive, a gente já teve uma campanha da BCS nesse sentido, né, Marcelo? Essa campanha não só foi feita no varejo, mas também com profissionais de saúde. Nós levamos a carne suína, eles fizeram análise, tanto os médicos quanto os nutricionistas, todos eles fizeram análise. Nós temos um documento
feito por esses profissionais, e aí nós pegamos esses profissionais e levamos alguns desses profissionais para falar com seus parceiros. Isso deu uma diferença gigantesca. Aquele médico que fez esse estudo, que é um cardiologista, fez esse estudo levando isso a outros profissionais, isso fez uma diferença muito grande. Então você fechou um ciclo. Né? Você fez essa comunicação mostrando a qualidade do produto, mostrando que ela tem uma boa aceitação, né? E levando também ao consumidor final, que é uma carne de qualidade, que é uma carne que tem muita versatilidade. E outra, né? O agronegócio brasileiro, ele não é campeão à toa. O agronegócio brasileiro, ele é responsável, ele tem sanidade, ele é um agro que exporta para mercados os mais exigentes do mundo. Isso significa que nós temos muita responsabilidade para produzir. E hoje você sente falta disso, Marina, de talvez não ter sido ensinada ali na escola sobre onde vêm todos esses produtos? Sim, eu sinto falta, mas eu vejo também que o digital ele tem suprido cada vez mais isso. Então, perfis como Mais Carne Suína, eu acho fantástico, porque falando ali, né, sobre os mitos e verdades, eu pego o exemplo do meu pai, que achava que não podia consumir carne suína mal passada. E hoje ele vendo que pode, através das redes sociais, através dessas informações. Então, ao mesmo tempo que eu sinto falta, eu vejo que o digital ele vem suprindo isso cada vez mais. Então, eu mostro muito no meu Instagram, meu pai, a gente vê o contraste das gerações, né? Ele, se for para escolher uma carne suína, ele vai na mais gordurosa possível. Ele quer um torresmo, ele quer uma costela, e eu vou no lombo suíno, numa carne mais magra, e a gente fica ali naquele embate. Mas eu vejo ele cada vez mais se aproximando desse lado mais saudável, de tanto ver, de tanto conviver, né? É um processo. Total. Gente, estou adorando conversar com vocês, mas nosso programa está chegando ao fim. Passou super rápido e eu quero ouvir agora as considerações finais aqui das nossas convidadas. Eu começo com a Patrícia. Bom, eu acho que a gente falou muito sobre isso, sobre o elo das cadeias produtivas com o varejo, de como a gente consegue, de forma conjunta, levar conhecimento, levar execução, porque cada vez que eu trago esses profissionais, esses colaboradores das lojas para dentro de uma granja suína, para que eles entendam o processo, certamente ele consegue conversar de forma muito mais clara e transparente com o consumidor final. Então, eu acho que todo esse trabalho de agro com varejo, ele é fundamental para que a gente traga essa evolução. Marina, e você? O que você acha que a gente conseguiu aprender aqui juntos hoje? Eu vejo muito o agronegócio como um desenvolvimento mesmo de sustentabilidade, tecnologia, inovação, e o que a gente precisa trazer agora é só essa comunicação, né? Essa conexão com a geração Z, porque existe algo muito precioso por trás, mas que muita gente não sabe. Então gerar essa conexão acho que é o essencial. E agora, meus parceiros, né? Qual é a consideração de vocês? Começando pelo Tejon ali. A minha consideração é que o consumidor, o varejo e a indústria precisam muito mais do agricultor, do produtor, do que ao contrário. É só uma questão de reverter essa visão. Marcelo. Olha, eu, diante desse desafio gigantesco da comunicação, eu fico aqui, esse exemplo que nós fizemos, que é um case de sucesso aí, que não é da BCS, ele é do agronegócio, que esse exemplo se estenda às outras cadeias, que essa forma de comunicar com a geração Z, com a forma de comunicar com o varejo, com os nossos consumidores, que ele seja um exemplo repetido. Nós estamos sendo procurados por várias cadeias do agronegócio e é o que eu sempre digo, é um case para o agronegócio brasileiro. Nós precisamos saber falar com o nosso consumidor. E hoje ficou claro, então, né, que o varejo é muito mais do que um ponto de venda que a gente já conhece. Ele é onde o agro se conecta com o consumidor. E quando essa conexão acontece de verdade, quem ganha é toda a cadeia produtiva. Continuem ligados no Entre Gerações, hein? Acompanhem aí a rede social do Canal Rural, que no próximo programa a gente vai falar sobre como transformar a rotina no agro em valor. A gente espera todos vocês, hein? Não percam. Tchau!